A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo que nos ouve, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Hoje vamos dar sequência ao tema que iniciamos no último programa e que se refere à questão da morte. Algumas reflexões sobre esse tema com ênfase naquilo que José Herculano Pires e outros autores chamam de educação para a morte, que é algo importante, que merece alguma atenção, merece uma compreensão adequada. Eu vou começar compartilhando com você um trecho de uma obra escrita pelo saudoso escritor brasileiro, educador, filósofo, Rubem Alves. Ele diz assim: houve um tempo em que nosso poder perante a morte era muito pequeno, e por isso os homens e as mulheres dedicavam-se a ouvir a sua voz e podiam tornar-se sábios na arte de viver. Hoje, nosso poder aumentou. A morte foi definida como inimiga a ser derrotada. Fomos possuídos pela fantasia onipotente de nos livrarmos de seu toque. Com isso, nos tornamos surdos às lições que ela pode nos ensinar. E nos encontramos diante do perigo de que quanto mais poderosos formos perante ela, mais tolos nos tornamos na arte de viver. E quando isso acontece, a morte, que poderia ser conselheira sábia, transforma-se em inimiga que nos devora por detrás. Acho que para recuperar um pouco da sabedoria de viver, seria preciso que nos tornássemos discípulos e não inimigos da morte. Mas para isso, seria preciso abrir espaço em nossas vidas para ouvir sua voz. Seria preciso que voltássemos a ler os poetas. Querido amigo, é uma reflexão bastante sensível do grande escritor já citado, Rubem Alves, e que, segundo penso, faz um convite. É uma proposta, é um desafio ao mesmo tempo. Fala da nossa relação com a morte, as nossas atitudes diante da morte, e como isso se entrelaça com a arte de viver. A morte como uma inimiga a ser derrotada, a morte como uma experiência que tem muito para nos ensinar sobre a arte de viver. Estamos surdos às suas lições, como ele diz? Será de fato a morte essa conselheira sábia? Ou essa inimiga que nos devora de forma sorrateira? Estamos prontos, de certo modo, para abrir um espaço em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, para ouvir a sua voz? E quando ele finaliza dizendo que seria preciso que voltássemos a ler os poetas, é porque o poeta consegue traduzir de forma sensível os mistérios da vida e da própria morte. Talvez ele também queira aqui dizer que precisaremos de uma razão sensível para aprender lições importantes com a própria morte. É aprender sobre a vida também ouvindo a morte. Abrir esse espaço. É por esta razão, querido amigo que nos ouve, que hoje estamos retomando o tema Reflexões sobre a Morte, focando naquilo que nós podemos chamar, com base em alguns autores que vamos citar, a educação para a morte. E uma vez mais eu compartilho com você a obra do saudoso professor José Herculano Pires, um autor espírita, um pensador, filósofo, autor de inúmeras obras, sempre dialogando com a cultura do nosso tempo, um diálogo entre a concepção, o modelo espírita de vida de homem e várias áreas do conhecimento, como a educação, no caso a pedagogia, a psicologia, a psiquiatria, a filosofia de modo especial. E nessa obra, Educação para a Morte,
ele aprofunda esse tema. São vários capítulos dedicados a esse tema. Como é a relação do homem com a morte? O que isso significa? O que é essa experiência? E o que é educação para a morte? Quais são as suas bases? A edição que eu tenho, e que parece ser a primeira edição da Edições Correio Fraterno, é de março de 1984. E isso tem um valor. O Herculano Pires, ao lançar esse livro, ele apresenta uma contribuição muito importante para o tema, que é também um tema acadêmico, da educação para a morte. Não é difícil nós traçarmos, nós fazermos um mapeamento desses estudos ao longo das últimas décadas, porque o tema da morte, estudado de uma forma mais técnica, e aí nós saímos um pouco do terreno da religião, das religiões e até mesmo da filosofia, tecnicamente falando, nós temos algumas áreas que são acionadas para compor o estudo geral desse tema, a morte. Nós temos autores no terreno da história, com excelentes contribuições para uma compreensão desse assunto, com marcos históricos muito importantes. Eu penso que o maior nome, sem dúvida, é o Philippe Arrier. Uma obra clássica dele é da década de 70, por volta do ano de 1975, se não estiver enganado. É um livro que se chama A História da Morte no Ocidente. Há um outro livro dele também, O Homem Diante da Morte. Eu tenho a forma em 2 volumes, não sei se tem uma outra edição. Esse livro foi publicado um pouco depois, 1977. O Homem Diante da Morte. Há muitos outros autores no terreno da história que tomam como objeto a morte. Ao longo dos séculos, como que a morte foi vista, como foi tratada, os tabus, as interdições, os silêncios, os rituais, tudo muito bem mapeado. Há autores importantes também no terreno da antropologia que tratam do assunto. E no terreno da psicologia nós temos muitos autores que se dedicaram e até hoje alguns se dedicam ao tema da morte. Fazendo um recorte aqui para a nossa realidade aqui no Brasil, no campo da psicologia, nós temos uma autora muito importante, que é a doutora Maria Júlia Kovacs. Ela é da Universidade de São Paulo, a USP. Em 2003, ela lançou uma obra que é um marco importante, que se chama Educação para a Morte, Temas e Reflexões. A edição que eu tenho é da Casa do Psicólogo, uma editora de São Paulo. Uma obra que vale a pena ser lida. Quem tem interesse por esse assunto, educação para a morte e bases psicológicas para entendermos o processo da morte, precisa ler esse livro. Eu tive a oportunidade de estudar na universidade, onde eu me formei, com uma das pioneiras nesse assunto, que foi a professora Vilma da Costa Torres. Ela é citada até hoje por muitos autores, inclusive pela doutora Maria Júlia Kovacs. Eu fui aluno dela, estudei, participava das aulas, acompanhei palestras e estudos que ela conduzia. Uma pessoa extraordinária, um trabalho pioneiro. Ela tem toda uma produção centrada na tanatologia, que é o estudo da morte, especialmente o estudo psicológico da morte e do morrer. Os textos que eu tenho dela são do final da década de 70, 1978, 79, e muitos outros textos foram publicados. Em 1999, ela lança o livro que é resultado da sua tese de doutoramento em psicologia, orientada por um importante professor de São Paulo. A Morte e a Criança, é de 1999, porque nesse trabalho ela desenvolve a ideia de que a criança compreende a morte de acordo com seu estágio cognitivo, seu estágio de desenvolvimento intelectual. E há muitos outros estudos e muitos outros pesquisadores, até hoje, desenvolvendo uma série de pesquisas sobre essa questão.
mas acho que esses dois nomes precisam ser citados. Um outro autor importante também, de São Paulo, é um psiquiatra e psicanalista da Unicamp, que é o Dr. Roosevelt Cassorla, que tem uma série de estudos sobre o comportamento suicida. Inclusive foi ele o orientador da professora Vilma da Costa Torres quando realizou o seu doutorado. A primeira autora citada, que é a doutora Maria Júlia Kovacs, no livro também já citado, Educação para a Morte, ela apresenta uma contribuição original ao tema e que nós vamos comentar ligeiramente. Mas nessa ordem dos estudos, eu gostaria de situar a contribuição do professor José Herculano Pires. Faço com muita tranquilidade porque essa obra dele, Educação para a Morte, como disse, é de 1984. Então ele está certamente entre os primeiros que estudaram esse tema, cada um com a sua perspectiva, com o seu olhar, e todos contribuindo para a compreensão desse tema, Educação para a Morte. Isso é um dado importante, por isso nós vamos, de alguma forma, falar um pouco sobre a autora já citada e o professor Herculano Pires. Eu penso que esse diálogo pode ser interessante. O ponto de partida é a ideia de que a morte ela faz parte do desenvolvimento humano e acompanha o ser humano no ciclo vital, deixando marcas. Essa é uma ideia que faz toda a diferença. É pensar a morte a partir de uma outra perspectiva. Ela faz parte do desenvolvimento humano. E é claro que surgem inúmeras questões, como ela destaca, questões, algumas das quais, inclusive, filosóficas, como a base existencial. De onde viemos, para onde vamos? Será que a morte é o final da existência? É o início do nada? Existe uma vida após a morte do corpo físico? E há muitas outras perguntas, inclusive perguntas da contemporaneidade, a violência nos centros urbanos, as guerras, tantos desafios para o homem dos nossos dias. Isso nos coloca diante também do tema da morte. Lidar com o desafio da morte, de alguma forma, é buscar um sentido para a vida. E o ser humano está aqui no mundo, está na vida, na qualidade de um projeto de desenvolvimento. É um vir a ser. E isso nos aproxima também do trabalho da educação. Como ela diz, a busca do ser humano, mesmo esmagado por uma sociedade desumana e massificadora, é de crescimento e de desenvolvimento. É isso que dá sentido à nossa vida. Crescermos, nos desenvolvermos, é o cultivo do ser, expressão da autora, e isso pressupõe lidar, usando uma linguagem filosófica, com os dados da existência, a finitude, a morte, as perdas, as doenças, todos os temas que envolvem o estar no mundo. Aí, de alguma forma, ela vai definir a base dessa educação para a morte, que é a possibilidade de crescimento pessoal integral. E ela então se aproxima aqui do conceito do Jung, Carl Gustav Jung, que é o processo de individuação. Esse desenvolvimento interior durante a vida e que propõe também a preparação para a morte. Ou seja, educação para a morte significa essa possibilidade de um crescimento, de alcançar de algum modo a individuação, o desenvolvimento pleno das potencialidades do ser. Isso é ao longo de uma vida. Isso envolve a preparação para a morte, porque está na base a ideia de que a morte faz parte do desenvolvimento humano. Frequentamos escolas, diz ela, por mais de 20 anos de nossas vidas e assim nos preparamos para o convívio social. Da mesma forma, deveríamos nos preparar por mais 20 anos para a morte. E esta educação, ela prossegue. Envolve comunicação, relacionamentos, perdas, situações limites, doenças, acidentes e o confronto com a própria morte. É preciso criar espaços de discussão e de reflexão. Naturalmente que as religiões podem contribuir muito, porque elas trabalham com
a realidade espiritual, uma compreensão espiritual da vida e do processo da morte, e todas apontando para um horizonte de sobrevivência à morte do corpo físico, porque operam na dimensão do espírito. O espírito sobrevive à morte. Mas é importante também que as religiões abram espaço para reflexão, para discussão de ideias, porque a religião trabalha com o humano, ainda que aponte para horizontes espirituais e metafísicos, mas uma espiritualidade madura há que estar ancorada na nossa humanidade. As limitações do ser humano, o medo, a preocupação, as nossas ansiedades. Então penso que explicações dogmáticas não contribuem, e desqualificar a preocupação do ser humano com a morte, já que ele está dentro de um contexto religioso, espiritual, desqualificar isso não ajuda. Em outras palavras, amigo ouvinte, uma pessoa lida com a morte de um ente querido, aí vem o religioso, muitas vezes, e diz: a morte não existe. Você sabe que a morte é uma ilusão, a vida prossegue triunfante e o indivíduo está ali, na sua humanidade, sofrendo a perda, a dor de perder um ente querido. E aí ainda dizem mais: ninguém perde ninguém. Como que não perde? Como que não existe? Existe sim. Nós perdemos, pessoas morrem, pessoas partem, e nós realizamos no campo íntimo a dor da perda. A gente não pode mascarar isso, mas uma compreensão espiritual pode ajudar na dimensão da fé, falando da sobrevivência, mas não pode, de maneira alguma, ou pelo menos não deveria, invalidar, desqualificar, minimizar a dor de quem lida com a morte. Isso é um ponto para nós refletirmos. Mas vamos voltar ao texto da professora Kovacs. Ela fala da educação para a morte fundamentada na importância da discussão do tema numa sociedade na qual convive a morte interdita e escancarada no cotidiano das pessoas. Vamos repetir, amigo ouvinte. É a importância da discussão do tema, romper as barreiras de silêncio, do preconceito, uma conspiração do silêncio, um tema tabu. Então ela propõe, nos seus estudos, uma ampliação dos espaços de reflexão e educação para a morte em locais e instituições que ainda necessitam de maior desenvolvimento. Ela fala da importância da discussão do tema da morte nas escolas, espaços para discussão sobre a morte para o público leigo. Ela se refere aqui, sobretudo, àqueles que não são da área da saúde. A discussão sobre perdas e mortes em hospitais, discussões éticas no contexto hospitalar. Ela apresenta um projeto chamado Falando de Morte, com a exposição de filmes e um diálogo, uma discussão em seguida. Nesses filmes há um foco na criança, no adolescente, no idoso, como essa experiência vista e vivida pela criança, pelo adolescente, pelo idoso, pelos profissionais de saúde. Então é preciso uma ampliação dessa discussão, a criação de espaços de estudo, de reflexão, de discussão, para que o tema da morte seja incluído. Isso é um trabalho de educação, não é no sentido de formatar, dogmatizar uma compreensão em torno da morte. A educação não funciona assim. É criar um espaço de reflexão. Podemos falar sobre isso. Em 1984, o professor José Herculano Pires já nos falava dessa necessidade, desses espaços de reflexão sobre o tema da morte. E na obra dele, que temos comentado, Educação para a Morte, já no seu primeiro capítulo, ele faz esse alerta. Em nosso tempo, só cuidamos da educação para a vida. Daí a importância de colocarmos o problema da morte em termos de naturalidade. Nem sempre as religiões tradicionais agem dessa forma. Ele traça um pequeno panorama da morte ao longo do tempo, quando ele diz
que nas civilizações agrárias e pastoris, graças ao seu contato permanente com os processos naturais, a morte era encarada sem complicações. Mas ao longo do tempo, isso foi mudando bastante. E ele, em linhas gerais, traça essa evolução, falando do pavor maior da morte, que provém dessa ideia da solidão, da escuridão, do papel das religiões, nas narrativas míticas a respeito do pós-morte, o que acontece, o que não acontece, como acontece. Tudo isso, no contexto religioso, colaborou para que tivéssemos uma visão um tanto ameaçadora, em muitos casos, em torno da morte. E no capítulo 2, ele começa a falar do conceito atual da morte. Mais uma vez ele passeia um pouquinho pela história aqui no Ocidente, a cultura do Renascimento, o papel da ciência, o papel da filosofia no enfrentamento desse tema. Aí ele começa a falar aqui, porque a sua orientação, a sua base é de natureza espiritualista, mais exatamente espírita. Ele começa a falar aqui de uma concepção espiritual que nos faz pensar no homem como um espírito em processo de evolução. Ele fala de um conceito atual da morte como a libertação do homem para a vida transcendente espiritual. Então ele comenta algo importante. A educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. Só reforçando a ideia, amigo ouvinte, de que o nosso autor é espírita, seguindo as bases formativas do pensamento espírita com Allan Kardec, Leon Denis e tantos outros estudiosos. Ele acrescenta ao processo da educação para a morte esse horizonte de sobrevivência, um horizonte espiritual, a partir de uma concepção antropológica diferente, ou seja, uma outra compreensão do ser humano, como um ser humano que é um espírito. Retomando, ele diz que a educação para a morte é um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. A vida e a morte constituem os limites da existência, entre o primeiro grito da criança ao nascer e o último suspiro do velho ao morrer, temos a consciência do ser e do seu destino. A criatura humana é um ser definido que reflete o mundo na sua consciência e se ajusta a ele, não para nele permanecer, mas para conquistá-lo, tirar dele o suco das experiências possíveis e transcendê-lo, ou seja, passar além dele. No mesmo capítulo ainda ele vai dizer que a educação para a morte é a preparação do homem durante a sua existência para a libertação do seu condicionamento humano. Libertando-se desse condicionamento, o homem se reintegra na sua natureza espiritual, tornando-se espírito na plenitude de sua essência divina. Então nós temos aqui a contribuição do professor Herculano Pires na abordagem desse assunto, que nasce de uma outra reflexão a respeito do homem e do sentido da sua existência aqui na Terra. Ele completa a ideia dizendo que a educação para a morte é um curso de bem viver para bem morrer, com plena consciência do sentido e da significação da morte e de sua importância para a vida. Se não tratarmos da educação para a morte, não sairemos do círculo vicioso em que entramos sem ter vivido. É integrar o homem, como ele diz, numa visão mais realista da vida. Fica então aqui, amigo ouvinte, a dica da obra do professor Herculano Pires, Educação para a Morte, e o texto da doutora Maria Júlia Kovacs, com o mesmo título, Educação para a Morte, Temas e Reflexões. Eu encerro com o texto do Herculano Pires. Não procures no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra. A morte encerra a vida e a vida encerra a morte como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva além da vida e erra em mares de bonança e de amavio. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito.
hás de encontrá-lo quando, num momento, rompendo as ilusões do teu conflito, possas falar-lhe pelo pensamento. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.